Para se candidatar, você vai precisar de estar preparado. Por quê? Porque você vai disputar uma eleição, e uma eleição não é fácil. Principalmente quando você pensa em uma campanha para vereador. É uma campanha extremamente trabalhosa. São dias aí de verdadeira dedicação e que vão te levar à exaustão. Você vai ser testado, você vai ser criticado, você vai ser julgado. E para isso, você vai precisar de muita organização, muito planejamento, muito autocontrole, muita disciplina. Você vai investir aí um tempo e um dinheiro, né? E mesmo assim, pode acontecer do resultado não ser aquele que você estava prevendo. Além do desgaste partidário, né, você precisa de lidar com outras coisas, como, por exemplo, lidar com candidatos, tanto aliados quanto os candidatos de oposição. E, além de tudo, você ainda vai precisar de ocupar com tarefas como, por exemplo, a construção da sua base eleitoral. E isso é uma parte importante. Construção da sua base eleitoral. Nessa fase de campanha, e a gente vê muito isso aí, a gente vivencia muito isso, um problema comum que a gente entende, que a gente observa nos candidatos, é a sensação de que a base eleitoral não cresce. Tudo acontece, tudo está do mesmo jeito. A sensação de que você está fazendo algo de errado, que os resultados não estão aparecendo, que você conversa, fala, mas nada de real acontece. Você fica meio perdido, sem saber por onde começar, por onde construir o seu reduto eleitoral. Candidato, base eleitoral é o que te dá suporte, base eleitoral é o princípio de uma candidatura. Eu costumo falar o seguinte, quem tem base eleitoral pode se imaginar como um meio político. Mas quem não possui, considere-se apenas como um meio candidato. Portanto, o primeiro caminho que todo cidadão que pretende ingressar na política é a construção da sua base eleitoral, do seu reduto eleitoral. E isso não tem como fugir. Você pode construir ele nas ruas ou na internet, mas você vai precisar de uma base eleitoral. Essa construção ela não é fácil. Ao contrário, ela vai exigir de você algumas horas de dedicação. Mas quando você executa esse trabalho dentro de uma metodologia já testada, dentro de uma metodologia já aprovada, os resultados que você terá virão rapidamente. Foi com essa metodologia que eu consegui diferenciar os candidatos, diferenciar aquelas pessoas que eu ajudei. Eram pessoas comuns, gente como você e talvez até mesmo alguém que foi eleito aí na sua cidade. E você não sabe que essa pessoa utilizou, aplicou essa metodologia de construção da base eleitoral. Eu estruturei a construção dessa base eleitoral em etapas e fiz o que a maioria dos candidatos não fazem, um passo a passo. Tudo organizado e implementado. Não foi aquela coisa destrambelhada que a gente tem costume de ver aí os candidatos fazendo uma corrida louca atrás de voto. E agora está tudo aqui nesse manual que a gente está disponibilizando para você. Nesse manual, você vai entender que o tempo que você tem agora, ele é o principal ativo nesse momento. Portanto, para construir a sua base, para construir o seu reduto, você vai precisar de usar o tempo com sabedoria. E para melhor aproveitamento, para melhor aproveitar o seu tempo, você vai precisar saber qual tipo de abordagem ao eleitor funcionará, qual o tipo mais assertivo que você precisa usar, a depender de quando você pretende começar a construir a sua base eleitoral. Se você começar a construir agora, tem um tipo de estratégia. Mais para frente, terá outro tipo de estratégia. Existe um tipo de abordagem que vai fidelizar o eleitor mais facilmente, mas você não vai conseguir conversar com todos os eleitores que você deseja. Esse é um tipo. E essa é um tipo que a gente chama de uma espécie de abordagem de varejo, uma estratégia de varejo. A outra é uma estratégia de atacado. O que ela diferencia? A estratégia de atacado você consegue falar com muitos eleitores ao mesmo tempo, mas
qual que é a desvantagem? Você não vai conseguir fidelizar esse eleitor, você não vai conseguir conquistar esse eleitor tão facilmente, tão rapidamente. E você pode fazer duas escolhas de acordo com o tempo que você tem disponível, de acordo com quando você iniciar a construção da sua base eleitoral. A primeira escolha, tá? Se você começar a trabalhar a sua campanha com antecedência, ou seja, se você começar a trabalhar a sua campanha agora, você pode usar as duas estratégias com resultados muito rápidos. Estratégia de varejo e estratégia de atacado. Os resultados, eles vêm algo em torno de 42 dias. Por quê? Porque são dois ciclos de 21 dias para você completar todas as tarefas que você vai aprender nesse manual, nesse e-book, que são distribuição, envolvimento, tráfego, segmentação e consolidação. Então são 5 etapas, cada etapa você faz 2 vezes em 21 dias. A segunda escolha é, quanto mais você adiar o seu trabalho, mais restrito você vai ficar à estratégia do atacado, ok? Ou seja, você vai falar com muitos eleitores, mas você não vai ter a certeza de que eles vão votar em você. Aí, candidato, é um Deus nos acuda. Você sabe bem como é que é. Você vai sempre achar que tem uma quantidade de votos, quando na realidade você vai ter bem menos. Normalmente a decepção vai vir nas urnas. A expectativa é muito grande. Essa segunda estratégia é a estratégia mais comum de acontecer na campanha. É a campanha tradicional, a campanha cara, trabalhosa e muitas vezes sem resultados. A primeira estratégia, a abordagem do varejo, ela ajuda você, por exemplo, a pontuar bem nas pesquisas de intenção de voto. É uma grande vantagem dela. Por quê? Porque quando o eleitor ele é fiel e esse eleitor fiel for responder uma pesquisa, seu nome vai aparecer ali de forma espontânea. E aí você já deve saber o que vai acontecer. É uma sequência quase lógica. E essa é uma dica de ouro, né? Se você está bem nas pesquisas, os financiadores de campanha terão mais boa vontade em investir na sua candidatura. É uma questão de escolha. Você pode começar agora a construção de sua base eleitoral ou deixar para depois e arriscar disputar o eleitor no tapa. Eu tomei uma atitude ousada e se você aceitar a minha proposta, você vai adquirir o e-book, que é um manual do candidato. E nele você vai encontrar o segredo dos experts, tudo o que você precisa saber antes de começar a construir a sua base eleitoral. Os vereadores que eu prestei consultoria, aqueles que trabalharam diretamente comigo, aplicaram essas técnicas descritas nesse manual e conquistaram eleitores o suficiente para chamar a atenção dos partidos. E com isso, eles tiveram um maior poder de negociação exatamente junto aos partidos. Esse manual a gente estava comercializando ele a R$ 105. Mas, nessa semana, eu vou disponibilizar ele agora para você, somente durante essa semana, por R$ 47. Nele eu detalho a sequência lógica que você precisa para ganhar visibilidade, para gerar envolvimento com a população, para segmentar o eleitor e consolidar a sua mensagem na cabeça desse eleitor. Um erro muito comum que eu vejo os vereadores cometendo é não preparar o cidadão para se tornar um eleitor. Como que é isso? É não dar motivos para ele votar em você. E o simples fato de você evitar uma abordagem errada ao seu eleitor, uma abordagem no momento errado, vai fazer você ter eleitores que vão ter o prazer em receber você durante a campanha. E esse é um dos materiais que está lá nesse manual. Importante, aproveite essa oferta, ela vai durar somente 5 dias. É um manual de construção da sua base eleitoral com a aplicação das técnicas utilizadas pelos estrategistas políticos, com um método de alta conversão, mais o método de baixa conversão, tudo isso por R$ 47. Então, o que você está esperando? Clica nesse botão aí embaixo e você pode adquirir esse e-book e ficar exatamente a um passo da sua concorrência.